A salvação é sempre pelas obras. A primeira vez que eu ouvi esta frase fiquei chocado. Tudo porque eu já havia sido ensinado que a salvação é pela graça e não pelas obras. Aliás, toda a discussão dos reformadores girava em torno disso. Mas então, em que sentido é que iríamos afirmar que a salvação é sempre pelas obras? De certeza que alguém que me ouve agora deve estar roendo os dentes ou abanando a cabeça perante uma suposta incongruência bíblica, vou assim dizer. Mas vamos tentar pensar sobre isso. A primeira questão a ser considerada é que o pecado entrou no mundo por meio de obras. Adão e Eva pecaram tendo feito o que não era para ser feito. Eu sei que você está biblicamente informado acerca disso. Foram as obras de Adão e Eva que os conduziram à queda. O texto de Romanos capítulo 5, versículo 18 é claro em razão da matéria. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Este é apenas um dentre muitos textos bíblicos, não é? Onde a salvação é apresentada como que dependente das obras. Deixa-me usar outro texto, né, para colocar mais luz sobre esse assunto. Hebreus 10, 14, está escrito assim: Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício ou o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma vez mais fica provado que a salvação é pelas obras, mas as obras de Cristo. É isso mesmo, as obras de Cristo. A perfeição da natureza e das obras de Cristo é que tornam a salvação real e possível. Por isso somos salvos crendo. Crendo que Jesus é suficientemente santo em sua natureza para o sacrifício, crendo que ele viveu uma vida de total perfeição, não é? Tendo então cumprido completamente a lei e que até então nem mesmo Moisés, o anunciador e promulgador da lei, não é? Foi capaz de cumpri-la na íntegra. Aliás, eu quero imaginar o dia em que Moisés trouxe trouxe as 2 tábuas dos 10 mandamentos e assim, quando chegou o momento de citar o 6º mandamento, não matarás, não é? Eu imagino a sua própria consciência lhe pesando, porque ele mesmo já havia morto certo homem anos antes da promulgação desta lei agora escrita, não é? Por isso, eu volto a reafirmar que a salvação é pelas obras de Cristo. Se Adão errou por ter feito a escolha errada, Jesus nos salvou por estar sempre certo em suas ações e em sua natureza. E eu acho que é por causa disso que Jesus é odiado por muitos, não é? Os judeus o detestavam porque ele era perfeito e não havia nele motivo para o acusar. Mesmo em nossos dias, as pessoas detestam o comportamento da santidade, né? Se você convive com pessoas que, por exemplo, banalizem o sexo e fazem de seus corpos um campo livre para experiências de suas ideologias pessoais, você rapidamente será visto como aquele que acha que pode ser perfeito e que é o supostamente mais puro do grupo, não é? Começas logo a ser visto como alguém que quer ser o padre da história ou o super santo da cena, né? Assim era com Jesus. Ele era tão puro e bom que morreu justamente por causa disso, né? E a Bíblia nos convida a sermos como Jesus em toda a nossa vida, porque em Cristo nós afinal estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, sabendo que a nossa imperfeição não justifica a promiscuidade, por exemplo, e a nossa civilização,
ou mesmo o avanço científico, ou a transformação da cultura em que estamos imersos, não é condição para que possamos relegar os mandamentos de Deus em última instância. Bom, meu amigo, eu e você vivemos numa sociedade que passou a nada saber sobre Cristo e sobre a sua obra salvífica, querendo agora determinar como a fé devia ser, redefinir o conceito do que é pecado e relativizar o que é absoluto. Mas a velha verdade continua teimosa. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e serás salvo. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Até a próxima edição. Um abraço.